Boa tarde. Dentro de alguns instantes a gente dá início à nossa live. Vamos aguardar só o pessoal ir entrando aos poucos, tá? A gente tem mais o público chegar de fato na nossa roda de conversa e a gente poder iniciar, tá, pessoal? Boa tarde, pessoal. A gente vai dar mais um tempinho para ver se o pessoal vai entrando, certo? E aí a gente dá início verdadeiramente a live. Eu só queria que vocês confirmassem, que vocês falassem se vocês estão ouvindo a gente direitinho, se o som tá legal, se precisa de algum ajuste. E a gente está acompanhando o apoio para ver se a gente pode ajustar qualquer tipo de interferência que tenha, tá? Ok? O som tá bom. Ótimo. Uhum. Acho que a gente já pode começar, né? Já. Então vamos lá. Hoje, boa tarde novamente a todos. E aí, o nosso objetivo hoje aqui à tarde é a gente falar um pouco sobre a campanha Faça Bonito. Estamos aqui para ter uma conversa com vocês. É a forma que a campanha normalmente ela ocorre na rua, né? A gente estaria esse ano, dentro do nosso planejamento já existente, a gente era para estar nas escolas, na rua, fazendo ação. Porém, com a situação de saúde que alastra todo mundo, não é só o Brasil, não é só o Currais Novos, é o mundo. Então, devido ao coronavírus, à pandemia, as nossas atividades estão modificadas esse ano. Né? A gente está fazendo tudo através da via pelo virtual. Houveram durante essa semana diversas postagens sobre o tema, diversas formas de falar para diversos públicos diferentes aqui nas nossas redes sociais. E hoje a gente vai ser uma roda de conversa, como eu falei. Temos aqui as 3 psicólogas da Secretaria de Assistência, dos CRAs e do CREAS. E eu vou deixar que elas se apresentem, mas eu vou começar por mim. Meu nome é Iuska, sou psicóloga no CREAS, aqui do município. Meu nome é Franciele, eu sou a psicóloga do CRAS, doutora Fátima Barbosa. E meu nome é Camila, eu sou a psicóloga do CRAS, doutor Salustino. Vamos lá, então. A campanha, falar um pouco, iniciar, né, meninas? A gente falar um pouco sobre o que é a campanha Faça Bonito. A campanha Faça Bonito é uma campanha de enfrentamento a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ela anualmente ocorre no mês de maio, já há 20 anos. Esse ano nós completamos 20 anos de mobilização de campanha Faça Bonito. Né? Está no 20º ano. E também estamos completando esse ano 30 anos de ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo da campanha, como eu falei, é proteger e combater o abuso e a exploração sexual. Mas por que 18 de maio e por que Faça Bonito? Né? Por que essa campanha ela existe?
ela existe por conta de um crime que ocorreu em 1973, no estado de Vitória, no Espírito Santo, na cidade de Vitória, desculpa. Foi um crime que ocorreu com a menina Araceli. Ela tinha apenas 8 anos de idade. Ela foi raptada, ela foi estuprada, foi abusada, estuprada e enfim, o crime levou até a morte de Araceli. O crime ocorreu por mãos de pessoas da Sociedade de Vitória, e até hoje o crime ele continua impune. Então, em 2000, foi criado o dia 18 de maio. 18 de maio foi o dia em que Araceli foi raptada. E de lá, desde 2000 até hoje, a gente todos os anos comemora o 18 de maio para combater esse tipo de situação, certo? E aí as meninas vamos conversar um pouco sobre o que é abuso, o que é exploração sexual. Que essa luta, que vem acontecendo, e o abuso sexual, ele vai acontecer... O que é o abuso sexual? Ele vai acontecer quando uma criança ou um adolescente, ele vai ser utilizado para gratificação sexual de um adulto ou de um adolescente, porque sim, um adolescente também poderia abusar uma criança, vai depender muito da diferenciação de idade, né? O distanciamento entre as idades, que vai caracterizar esse abuso. E a exploração sexual é quando a criança ou o adolescente são utilizados em troca de algum ganho financeiro ou por qualquer outro tipo de troca, né? Que algumas pessoas utilizam fotos de crianças, tanto de crianças de 1 ano, 2, 3, né? Eles têm esses arquivos e eles utilizam como pornografia, pode ser utilizado como pornografia, pode ser utilizado para prostituição, realmente, essas crianças e esses adolescentes. Redes de tráfico e o turismo sexual, que é quando eles traficam as crianças e também quando vêm os turistas e vão lá e pagam pelo abuso, né, a utilização daquela criança. O que é comum, a exploração, a gente vê ainda no Brasil, o turismo sexual, a própria prostituição em beira de estrada, muitas vezes. Você está viajando, as pessoas que viajam e viajam por estradas do país, você nota que tem as meninas nas estradas. O pessoal que trabalha com o caminhoneiro eu acredito que veja muito isso nas estradas, né? Esse tipo de exploração sexual de crianças e adolescentes. Por mais que as pessoas às vezes falem que elas estão ali porque querem, a gente precisa deixar claro que são crianças e adolescentes. E se elas estão ali, houve algum incentivo por parte de alguém, em algum momento da vida delas, elas tiveram acesso, né, a qualquer tipo de material pornográfico, a qualquer tipo de situação que levou elas a aquela situação, né? Aquele quadro a qual elas estão vivenciando. Eu acho também que vale ressaltar a questão da exploração sexual, a questão também que muitas vezes a gente traz na nossa fala, né? Que muita gente traz a questão de não ser uma exploração, mas ser uma prostituição. Isso. Eu acho que quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente tem que falar de fato que é uma exploração. Isso. Porque eles estão lá, como isso que falou, porque outras pessoas por trás estão. Isso, né? Isso. Eu acho que é importante, é um fato que a gente deve mudar e é uma cultura que tem na sociedade, a gente achar que é porque é adolescente, porque geralmente tem isso muito para adolescente, né? A criança eles ainda conseguem compreender, mas o adolescente existe ainda esse preconceito. Tá? Preconceito de que a menina quis, o menino quis, eles estão ali porque querem e é uma situação de abuso e de exploração sexual. Eles são crianças e adolescentes. A gente precisa frisar bem isso, né? Eles são seres humanos ainda em desenvolvimento. Isso, perfeito. E algumas vezes também isso vem porque aquela criança, aquele adolescente, vamos falar do adolescente, ele não tem essas condições em casa. Ou então, acontece muito no público LGBT do adolescente ele ser expulso de casa, né? Os pais não aceitam, expulsam de casa. E aí o que acontece? Tá na rua e alguém vai oferecer essa exploração, né? Eu lhe dou casa e em troca você vai aqui fazer isso para mim. Você vai atender esses clientes. Então, é um exemplo de uma forma de exploração
sexual, né? Exatamente. Eu acho que é por isso que a gente luta, assim. É uma luta, é uma resistência, né, que a gente tem enquanto assistência, né, para que isso venha a se diminuir, né. É por isso que todos os anos a gente sempre bate na mesma tecla, não só no mês de maio, mas também como todos os anos, o ano inteiro, que a gente sempre tenta frisar isso, né. E aí, falando um pouquinho, né, trazendo a questão do abuso, né, acho que é muito importante também que existem muitos tabus, mitos e verdades. E aí a questão também de que o abuso, ele acontece ou não acontece com quem está em casa? Quem faz é a pessoa que está em casa ou a pessoa que está fora de casa? E aí, né, muitas vezes a gente vê que essas questões de abuso, ela pode acontecer de duas formas: extrafamiliar e intrafamiliar. O que seria esse extrafamiliar? Esse extrafamiliar acontece, né, esse abuso acontece quando são pessoas fora da família, desse seio familiar, desse seio de proximidade, né, que cometem esse abuso. E o intrafamiliar são as pessoas que estão dentro de casa, como, por exemplo, um tio que abusa do sobrinho, né. Sabemos também que há, né, relatos e aí evidências que próprios pais abusam dos filhos. Ou um padrasto, uma madrasta. Ou um padrasto, ou uma madrasta. É importante, muito importante essa parte da gente poder frisar que o abuso está mais próximo do que a gente imagina, né? Quando a gente pega os índices, o maior número de abuso ele ocorre dentro de casa. Crianças e adolescentes, elas são abusadas pelos pais, muitas vezes, né? Em sua maioria, por pessoas de confiança. O abuso, a principal característica é a confiança que existe, é o elo. A confiança que é tanto estabelecida como já pré-existente entre o abusador e a criança e o adolescente. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente dizer isso, né? E é difícil para a gente entender isso, é difícil para a sociedade entender isso, mas é preciso ser frisado. O abuso, ele existe e ele existe dentro de casa. E é possível a gente combater, né? É difícil, tem seus entraves, mas é possível combater. Eu acho que é por isso, né, por causa desse tabu, que a gente demora tanto, né, a chegar a vias de fato que se confirmar o caso. Isso. Porque, se esse tabu não, está dentro de casa, dentro do seu familiar, então não é capaz de fazer, está seguro. Mas nem sempre isso acontece. Eu acho que é uma das principais coisas que, enquanto família, enquanto sociedade, a gente precisa combater. Porque, enquanto família, a gente protege muito os filhos do mal que está fora. Né? E esquece que muitas vezes está dentro. Não estou afirmando que todo mundo faça. Todos os lares vão existir. Não estou afirmando isso. Mas eu estou afirmando que a gente precisa cuidar. Né? A gente precisa estar atento. E é por isso que a gente, quando fala desse tempo de pandemia, é importante que a gente esteja atento. É um momento em que a gente precisa cuidar dos filhos, né? Os nossos filhos, os filhos, sobrinhos, netos, filhos, sobrinhos, netos, irmãos. As crianças e os adolescentes, eles não estão indo para a escola. Eles não estão indo mais para as aulas complementares, né? Tá tudo parado, as atividades estão sendo feitas em casa. Alguns pais ainda precisam estar trabalhando, né? E com quem estão deixando esses seus filhos? Vocês sabem quem são essas pessoas e sabem verdadeiramente? Eu creio que sabem. Eu creio que os pais, eles sabem com quem estão deixando. Mas vocês sabem o que ocorre quando vocês não estão em casa? Existe esse diálogo com a criança? Exato. E aí é onde a gente frisa, nesse tempo, não só nesse tempo de pandemia, mas em todos os tempos, que é preciso cuidar. E aí o cuidado a gente desenvolve a partir do momento que a gente tem relação. E relação, para esse tipo de coisa, para que a criança e o adolescente ele quebre o silêncio desse tipo de violação, precisa ter profundidade de relação, precisa ter conversa olho no olho, precisa ter confiança, as crianças e os adolescentes eles precisam saber que podem confiar. E o que vão falar não vai ter julgamento. Porque o abusador, ele costuma
criar um laço com a criança de medo, né? E também a criança sentir que ela faz algo errado. Exato. Ou ao mesmo tempo, às vezes, ela sente um misto de segurança com medo, né? De Segurança pavor, com medo. porque ele faz com que a criança acredite que aquilo é bom para ela, né? Exatamente. Então, é muito importante que os pais tenham diálogo com seus filhos. Quando não há as ameaças. Isso. Também. Porque há situações de, por exemplo, o abusador ameaçar que, porque ela está naquela situação, porque gostou, porque achou bom, então que ela vai destruir a família, que ela vai quebrar todos os laços. Foi que você que ficou me chamando. foi algo você assim. que me prejudicou, quem me incentivou a isso, por suas roupas, pela forma como você age, pela forma como você fala. E isso a gente precisa deixar claro que isso não existe, né? A gente tá muitas vezes falando de um adulto para uma criança. Então, o adulto, ele quem tem que ter o discernimento, né? Tem que ter a noção quem é a pessoa com quem ele está se relacionando. Eu acho que também, puxando um pouquinho do que você falou, Yuska, a questão também da importância desse segredo, né? Da gente conversar com as crianças e adolescentes sobre segredos, né? Isso. Sobre conversar sempre, trazer para os pais o que é que está se passando e sempre tentar manter esse diálogo. E nesse momento que a gente está vivenciando, que é um momento totalmente atípico, em que muitos pais, mães estão dentro de casa com essas crianças, talvez seja uma oportunidade para se aproximar mais desse dia a dia, para tentar mais esse diálogo. Eu imagino que não esteja sendo fácil, né? Sim. Muda completamente a rotina e aí as multitarefas, né? Tem-se as multitarefas. Sim. E aí é um momento também que a gente vê que a gente não está saindo de casa, a gente não tem outras tarefas para além da de casa. E aí eu imagino também, não querendo, né, sobrecarregar os pais, né? Que eu imagino que também nesse momento é um momento de sobrecarga mesmo. É isso? E aí, para além disso, eu acho que vem uma questão também desses cuidados com os pais. Sim. Né? A gente pensar nisso, né? Sim. E mais uma coisa, acho que a gente pensar como seria esse cuidado, como cuidar não só em momentos de pandemia, mas pós-pandemia. Cria-se muito, né, a gente pensa e enquanto psicólogas a gente recebe muito uma questão de terceirização do cuidado, né? Eu sempre ponho o cuidado do meu filho nas mãos de outras pessoas, né? Isso. A educação dos meus filhos, quantas e quantas a gente não chega a relatos de que a educação dos meus filhos eu terceirizo para a escola, porque a escola que é responsável. Ele deveria saber isso já da escola. Já da escola. Quando, na verdade, não é a escola que educa. A educação tem que começar de casa. A escola tem a sua parcela de educação, mas não é E completamente. em muitos casos, às vezes, eles são descobertos pelos alguns professores na conversa com a criança, porque os professores têm esse diálogo com as crianças e os pais em casa Não não conseguem compreender, às vezes até diz, você está mentindo, minha criança não passa por isso. Por isso a importância dessa relação de confiança. Exato. Porque, no caso, né, os pais estão em casa, pais, avós, que a gente sabe que é nossa realidade no Brasil, né, que cuidador em si, né, essa questão de confiança, né, de criar esse elo e tentar puxar um pouquinho, né, de como é que foi o seu dia, como é que estão as coisas, e acaba que as escolas, elas identificam pelo simples fato de que a criança vem e às vezes conta, porque quando chega em casa e conta para os próprios pais ou os cuidadores em si, eles não acreditam, justamente, né, essa pessoa, né, o abusador, ele criasse um elo não só com a criança, mas também com a família. Quando não ele é a família. Quando ele não é a família. Quando ele não é a família. E aí eu acho que é um ponto que a gente deve chamar atenção. Como a gente falou, às vezes é a própria família. É um pai, é uma mãe, é um irmão. Seja postiço ou não, que às vezes, né? Enfim, alguém chegou depois na família. Alguém chegou depois na família, mas ele tá ali todo dia. Mas, e aí? Como é que eu faço para que meu filho chegue até mim? É um exemplo, uma hipótese. É o padrasto dele. E como é que eu faço para esse meu filho chegar até mim e contar? Ter relação com ele. E o que é? Ter relação, quando eu falo, é conversa, é diálogo. Não é só chegar e perguntar como foi seu dia hoje, mas é sentar com seus filhos, com seus sobrinhos, netos, muitas vezes com seus alunos. Como o professor falou, é a escola quem recebe muitas vezes isso. É você sentar com seus alunos e ter conversa sincera. Dar espaço para que ele conte, que ele se mostre.
para o que ele vivencia diariamente, né? Quando a gente fala também em pandemia, a gente tem que lembrar dos pais que estão precisando sair de casa diariamente para trabalhar. E aí, estão deixando com quem? Quando eu volto, eu sei o que verdadeiramente o meu filho fez, sei por ele o que ele fez. Ele tem a confiança de chegar e falar para mim, aconteceu isso. É isso que a gente tem que fazer. Saia, trabalhe, deixe, se isso for preciso, se você não puder evitar. Mas quando volte, tire um tempinho. Eu sei que é cansativo, eu sei que é estressante. Essa época tá super estressante para todo mundo. Mas tire esse tempo. Você é responsável por cuidar, você é responsável por estar ali zelando pelo bem-estar. Né? Eu tenho certeza que ninguém quer daqueles que amam o mal. Então a gente precisa desenvolver essa relação. E eu acho isso também que no próprio brincar. Sim. Na brincadeira, né? Essa aproximação através do brincar é muito importante também. Do desenho, da brincadeira mais simples, um desenho, há uma brincadeira com os seus próprios brinquedos. As crianças, principalmente, elas mostram muito da sua realidade, do que elas vivenciam através do brincar. E com os adolescentes também, porque com as crianças a gente conversa, aí a gente escuta, algumas coisas já fica, né, em alerta. Mas com os adolescentes, muitas vezes, os adolescentes, eles sentem que o que eles falam não adianta. Né? Então, é muito importante nessa conversa, esse diálogo que você vai se propor a ter com seu filho, você realmente confiar nele, tratar ele como uma pessoa realmente, assim, e não como uma pessoa sem valor, e sim isso. Como muitos às vezes falam, não, é só uma criança, para pais principalmente, é criança, e não leva em consideração que aquele sujeito que já está em desenvolvimento, ou na segunda fase de desenvolvimento, está quase se formando enquanto adulto, né, chegando na vida adulta, ele tem conhecimento, ele tem sentimentos, ele tem impressões, medos. Isso é importante ser desenvolvido, né? É importante dar o suporte necessário para essa fase, para que a fase da violação de direitos, que é o abuso e a exploração sexual, seja superada. Né? A escuta do psicólogo, por exemplo, e aí eu vou entrar no papel do psicólogo, nós não temos a perspectiva de atuação clínica, né? Assim como também não é a do CRAS, que é importante, mas que não entra na nossa atribuição. Não é uma desmerecer uma nem outra. São papéis diferentes. Nós não temos o papel clínico da psicoterapia, de ajudar a superar traumas ou qualquer outra coisa assim do tipo. Não é o nosso papel. Mas o nosso papel a gente está ali sim para acolher, para orientar, para ouvir, para dar os encaminhamentos necessários. Muitos casos de abuso, de violências domésticas que ocorrem, vem para o CREAS e a gente está fazendo as orientações. Encaminhamento hoje no município, a gente tem, a rede de atuação tem atendimentos clínicos, né? Na nossa policlínica. Infantil, idoso tem também. E adulto. Adulto jovem, né? Adulto jovem, Adulto/jovem. E a gente faz esses encaminhamentos muitas vezes, quando é do interesse da pessoa, quando é do interesse da família, a gente realiza esses encaminhamentos para que o cuidado seja por completo, né? Isso. Além de outros encaminhamentos que for preciso para a rede em geral, né? Ou seja, quando se chega no CREAS, né, algum caso para esse acompanhamento, já se tem passado por outras redes, como polícia, como outros sistemas que contemplam. Muitas vezes sim, mas também muitas vezes não. Então, quando já vem de polícia, órgãos que a gente já possa, acho que a gente já pode adiantar, já que a gente já está falando desses órgãos de proteção, né? Sim. A gente já pode adiantar onde buscar, o que buscar, a quem procurar em casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Pode estar buscando o Disque 100, pode ligar, se você tem uma suspeita de situação de abuso, você pode ligar para o Disque 100, é anônimo, você pode ser anônimo, falar uma denúncia mesmo anônima, relatar, e isso vai ser encaminhado para os órgãos de proteção. Tem o 190, que é o de emergência, né? Está acontecendo o ato então, flagrante, para ser pego em flagrante, é o 190. É o 190.
Tem o conselho tutelar, que você também pode ir lá relatar sobre o caso. Os conselheiros, eles vão estar fazendo todo o acompanhamento também, os conselheiros vão estar dando os nortes e o apoio sobre isso. Pode falar. Que a gente não vai repassar o contato, porque cada região tem o seu. Cada região tem o seu também, mas é só buscar nos seus municípios. Quem não for de Currais Novos pode estar procurando, né? Currais Novos conta com o conselho tutelar, né? Tem as delegacias de civil, a delegacia militar não vai abrir BO, mas se for um caso de urgência, a própria delegacia militar quem vem e atende aos chamados, né? Às vezes o próprio adolescente em desespero procura. Pode procurar, pode estar indo procurar, que eles também vão dar o apoio para isso. E esqueci de mais algum? Acho que é isso mesmo. O CRAS e o CREAS, nós também recebemos como demanda, não como denúncia. Né? Como a gente não é um órgão de investigação, a gente não recebe denúncia. A gente recebe a demanda espontânea que a pessoa pode trazer. Como eu falei, a gente vai ouvir, vai encaminhar. E se for um caso que, seja lá qual for, a gente vai fazer os encaminhamentos que deva para aquele caso. Tá? O caso antes da denúncia acabe chegando. Né? Antes da denúncia. Aí a gente faz os encaminhamentos. Isso, os encaminhamentos que são necessários para cada caso, né? E eu acho importante também, né, tendo em vista que já está nessa linha de raciocínio, a gente falar também sobre o CRAS, né? Enquanto psicólogas do CRAS, né? Porque aqui é a atribuição do CRAS enquanto psicólogos, o que é que a gente pode fazer nesses casos, né? Porque no CREAS, né, como ela estava falando, passou, já aconteceu, já houve a violação, né, de direito. O CRAS a gente vai trabalhar com a prevenção, para que esse direito ele não chegue a ser violado. Isso. Então, a gente tem esse trabalho mais com prevenção. Isso. Que aí a gente faz através desse acompanhamento, através de visita, a gente realiza grupos com os diversos grupos, que é os grupos pais. No momento agora a gente não está fazendo, né? Porque devido ao contexto. Mas nosso papel também, enquanto psicólogas, é a mesma coisa, acaba sendo a mesma coisa, né? A gente assumir esse papel de enquanto técnicas e enquanto pessoas também. E assim, já convidando vocês, assim, por um acaso, vocês chegarem a desconfiar de alguma violação do direito, também fazer essa denúncia, que a gente também realiza, se chegar para a gente primeiro, mas não compete a gente a investigar de forma alguma. Exato. Essa prevenção, ela pode vir, um exemplo de prevenção, questões educativas, né? As ações educativas, um exemplo, um grupo de adolescentes, grupo de jovens, de crianças, grupo de adolescentes também, de crianças, usando conteúdos educativos que vão falar sobre isso, que vai tentando ajudar, né? Isso. Que vai depender muito das demandas do serviço, mas acaba que esse tema sempre surge, porque ele é um tema muito presente na nossa sociedade, mesmo as pessoas negando que ele existe, mas ele é um tema muito presente, né? Então, que o serviço ele vai tentando dessas formas, né? E trabalhando nesses grupos para ter essa prevenção, para que não chegue a acontecer. E se chegar a acontecer, essa criança ou esse adolescente compreender, porque isso é muito importante, né? Que às vezes os pais, eles ficam, como é que eu vou educar o meu filho a compreender o que é uma situação de abuso? Sendo que você precisa arrumar uma forma. Você precisa falar sobre isso, porque esse é o papel do pai. Às vezes as pessoas esquecem disso, mas os pais, eles têm esse papel de educador. Eu vou só abranger mais um pouco, até pelas nossas configurações familiares, que muitas vezes não é pai e mãe. É uma avó, é uma tia. Então, os cuidadores, eles têm essa obrigação. Você falou muito bem que é algo que também é um tabu que tem em toda a sociedade. Educação sexual. Quando as pessoas falam que eu não quero que meu filho tenha educação sexual na escola. Porque vai incentivar. Não há o conhecimento de que educação sexual, ela não é apenas sexo. Educação sexual não é para ensinar para fazer sexo. Educação sexual, ela não é para estimular o sexo. O sexo é uma parte da educação sexual. A educação sexual é, por exemplo, ensinar o nome das partes íntimas, dos genitais, né? E isso tem que ser começado por casa. Isso tem que ser iniciado em casa. Então, os cuidadores, eles têm esse papel de ensinar, de educar sexualmente para que a criança saiba qual é o seu órgão genital, que naquele órgão genital
quem pode tocar e quem não pode Quem não tocar, quem são as pessoas do cuidado, como deve ser esse cuidado. A gente tem que ensinar as crianças a falarem sobre isso, porque se a gente não ensina a falar, se a gente nem fala o nome do órgão genital, se falar o nome do órgão for um grande tabu dentro de casa, Ou então uma grande brincadeira, né? Porque tem gente que acaba levando para esse para lado. totalmente sobre a brincadeira, então isso nunca vai ser superado, né? A gente não vai conseguir que essas crianças, elas falem realmente e verdadeiramente sobre E isso. que elas compreendam que elas estão nessa situação. Como é que Exato. a criança, às vezes, a criança é abusada a vida inteira e quando chega na adolescência é que vai perceber, ou às vezes numa conversa com a amiga, assim, ai, não sei o quê. Aí a amiga, como assim? Eu acho que por isso que muitas vezes, né, pode acontecer quando é criança e aí só manifestar isso, né? E até mesmo sentimentos quando é adolescente, Isso. pelo fato de ter o conhecimento mesmo, né, da Isso. temática Da e tudo temática. mais. Ou às vezes E só aí, quando chega na fase adulta. Ou quando chega na fase adulta. Depende muito de qual é o nível de escolaridade, depende muito de quais foram o que ela teve acesso de educação, Informação. E aí, informação. eu acho que já trazendo um pouquinho também, muitas vezes acaba que adoecendo com essas questões, né? Isso. E aí, muitas vezes as pessoas dizem, só veio adoecer agora? Não aconteceu lá atrás, só veio adoecer agora. Lá atrás era um tabu, era uma coisa que ela não tinha conhecimento, não sabia o que era. E aí, assim, não sendo que ela não sofria. Claro que ela sofria com aquilo que ela não podia expressar, sem palavras. Hoje ela pode expressar e não consegue. Exato. E você falou algo super importante, que é, a gente pode pincelar, na verdade, o que crianças e adolescentes podem manifestar se estiverem sofrendo situação de abuso, né? Quais são as características? Vale salientar que essas características que a gente vai falar não quer dizer que se manifestou isso, está sofrendo abuso. Isso. Não é. A característica por si só, ela não é uma situação de abuso, né? Ela é um dos indícios. Um alarme. É um alarme. Sinal amarelo. Se ela não for uma situação de abuso, ela é uma situação que você precisa ficar atento. Porque a partir do momento que algo muda com aquela criança e com aquele adolescente, algo ocorre. Então, os cuidadores, ou aqueles que são responsáveis, eles têm que saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, mudanças de sono, mudanças bruscas de sono, anda com muita sonolência, mudança no peso, tanto para comer ou falta de apetite, comer muito, a compulsão ou a falta de apetite. Choro constante. O choro constante. Em casos de criança, a regressão de, por exemplo, era uma criança que já não usava mais fraldas, não fazia xixi mais na cama, e aí a criança volta a fazer, de repente, do nada, volta a fazer xixi na cama. Então, é coisa de se observar, Até né? mesmo acho que os comportamentos, acho não, seguido. É, Os comportamentos, né? Por exemplo, uma criança, né? A gente pode dizer 10 anos com comportamento de criança de 6, Isso. 5 anos. isso, a regressão no comportamento, isso é coisa de se observar. Medo de ficar sozinho também quando os pais saem. Exato. No escuro. O medo no escuro. O medo de, por exemplo, tem pavor a estar perto de certa pessoa. Isso é importante. De uma pessoa, geralmente as crianças e adolescentes que são abusados, elas não querem ter contato com o abusador. E a família às vezes não entende isso, a família não compreende e nem a criança e o adolescente consegue falar sobre isso. Ou porque sofre ameaças desse abusador, ou porque ainda não consegue falar, ou que o abusador ele ameaça que a família não vai acreditar, ou que isso vai destruir a família. Então é importante, enquanto família, estar atento. Essas situações por si só, elas não falam e não dizem que ocorre um abuso. Porém, se elas ocorrem, é importante que a família preste atenção, porque alguma coisa mudou na vida daquela criança e do adolescente. Alguma coisa no contexto familiar, no contexto escolar, tem feito com que, no contexto geral, né? Não só familiar e escolar, mas no contexto geral que a criança vivencia, alguma coisa está fazendo com que... O humor dela. Alguma coisa está fazendo com que ela modifique bruscamente os seus comportamentos, né? Quando a gente pensa, você também falou do a longo prazo, né? Futuramente algo se manifestou. Isso também pode. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar
com outras, no sentido amoroso mesmo, de estabelecer relações Às amorosas vezes não conseguem, né, ficar em uma relação por muito por tempo, muito porque tempo. tem esse medo, Isso, não confia no parceiro. isso. Toque. No toque. E aí já entra na questão sexual. Pessoas que têm dificuldade na relação sexual, de ter relações sexuais, isso pode ser sinais de abuso sofrido, né? Não quer dizer também que uma situação por si só ela vai ser, mas é preciso se investigar. E enquanto adulto, a gente pode buscar ajuda, né? Eu estava até comentando aqui quando você estava que não, a gente não tem uma tabela pronta, Exatamente. né, de como a pessoa vai se comportar, como não vai se comportar. Exato. Mas é muito importante essa observação. Não é um gabarito, é a gente lembrar que não é um gabaritozinho fechado de certo ou errado, se encaixa ou não se encaixa, Um né? exclui a outra. Um exclui a outra, não é assim. Mas que no fim, qualquer situação, assim, é importante a gente estar percebendo como a criança ou adolescente, tipo, ele tá diferente. Então, os pais, os cuidadores têm que ter esse termômetro. Não necessariamente vai ser uma questão de abuso, mas tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo, é importante estar atento. Sempre alerta. Né? Isso. E aí eu acho que a gente já pode entrar na questão de mitos e verdades, trazendo um pouquinho. Voltar para aí. Voltar um pouquinho, né? Porque a gente já falou tanto de mitos e verdades. E aí eu acho que uma pessoa perguntou pra gente, né? Toda pessoa que abusa uma criança ou adolescente, ele é pedófilo? Ótima pergunta. E aí, já respondendo, eu vou começar e aí vocês complementam, né? Nem sempre uma pessoa que abusa de criança ou adolescente, ele é pedófilo, né? A pedofilia ela é uma condição clínica, né, psicológica, e aí, para se chegar a isso de fato, ela precisa de uma avaliação. E essa avaliação, ela vai precisar ser uma avaliação psiquiátrica e psicológica, né? Então, para isso, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes são pessoas com comportamentos, eu não vou dizer nem normal, porque a gente geralmente não usa o normal, né? Exato. Normal, patológico, mas são pessoas que de fato têm esse comportamento de se expressar dessa forma. Mas isso não quer dizer que ela tenha uma condição prévia, anterior, clínica, que vai fazer com que ela cometa esse tipo de abuso, exploração sexual. Isso. Chegou um aqui também perguntando em relação ao convívio dos irmãos, se uma criança de 4 anos toma banho com um irmão de 8 anos, né? Acho que é importante se observar como vai depender, óbvio, de cada relação, de cada casa, como é a rotina. Mas que é importante que os pais também estejam atentos a esse banho, como é, o que se dá, né? E se há um incômodo por parte de alguém, de algum dos dois, é importante cessar. Né? Que os pais estejam presentes. Que os pais estejam presentes no banho. Né? É preciso. 4, 8 anos, às vezes é preciso a gente policiar o banho, mesmo de toda forma. Então, até pela higiene, é importante. E eu acho que também, assim, se é possível que se tenha esse hábito desse banho, né? Desde quando, né? E aí, conforme vai crescendo, né? Pra ir também criando essa separação. É importante. E essa orientação, né? Do que é meu e do que é do outro, o que eu posso tocar e o que eu não posso tocar. Exato. É um ótimo momento de se mostrar o corpo do outro e o meu corpo. Isso. Que eu posso tocar, o que eu não posso tocar. Muito boa colocação. Tem mais alguma? Quem comete abuso sexual tem sempre o mesmo perfil? Não. Na verdade, não há um perfil pré-definido. Às vezes a gente acha que quem vai cometer o abuso, eu li esses dias assim, até uma frase. Você acha que quem comete abuso é um psicopata? É alguém que tem a aparência que comete abuso? E não é, isso é um mito. A pessoa que comete o abuso, ela é a mais normal, ela já está dentro daquela normalidade, é o mais comum para o convívio familiar daquela criança e daquela família. Eu acho isso aqui bem interessante. Quando a criança sofre o abuso e o pai não dá devida atenção, a criança pode crescer com alguns problemas psicológicos? A gente estava falando. É o que a gente estava falando anteriormente, né? Há os traumas. A gente tem que lembrar que durante o nosso desenvolvimento como um todo, que só finda o desenvolvimento quando a gente morre, né? Porque a todo dia a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente aprende. Então, a gente tem que lembrar que a gente é um conjunto dessas vivências, de tudo que a gente vive, daquilo que a gente consegue resolver e daquilo que a gente não consegue resolver internamente, né? Então, quando a gente não consegue
enquanto na infância ainda não é dado os cuidados necessários, a alimentação no sentido do cuidado, né? A atenção. Eu atendi a a atenção necessária, sim, prejudica. Isso é algo que ela vai levar até ela conseguir, se ela um dia, quando ela crescer, se um dia ela entender que tudo aquilo que ela vivencia, os traumas vividos, é referente a uma infância, possivelmente ela venha a superar a situação. Isso mas pode desencadear em muitas coisas. Isso né? Você pode pegar o DSM inteiro aqui, de coisas que podem se desencadear. Né? Exatamente. E eu acho também que, já que veio essa pergunta de lá, acho que é muito importante também lá dentro sobre a questão de, se tiver acontecendo realmente, você souber ou desconfiar, denunciar. Exatamente. Porque nem sempre esse pai, né, como tem aqui falando, deixar dando a devida atenção por também não ter o conhecimento. Exato. Né? Mas aí, por isso é muito importante essa denúncia. Isso. E vale salientar que você não precisa ter certeza. Isso, não precisa. Né? Você não precisa ter certeza que o abuso ocorre. Você pode ir e denunciar mesmo sem ter a certeza. Né? Quem vai fazer a investigação, de fato, a gente também orienta que não seja feita investigação por parte de quem desconfia. Isso. Né? Deixa a investigação para os órgãos competentes, para os órgãos de justiça, que é quem de fato pode fazer todas as avaliações que competem à situação de abuso. Tem outra aí? Tem. Não, mas essa daqui eu acho que Meu filho. Nós vamos dar uma letra pra gente. Como é? Sobre o nosso Olha, se percebo meu filho com comportamentos voltados à sexualidade, mostrar seu órgão genital a outras crianças, pode ser abuso? Depende da... Eu acho que é importante você ficar atento ao seu filho, né? A idade que ele tem. Dependendo da idade que ele tem, a gente tem que também diferenciar aqui. Há uma curiosidade por parte das crianças nas primeiras idades, a curiosidade do genital, de tocar no genital. 4 a 6 anos. De 4 a 6 anos. Na parte segunda ou terceira infância, as crianças elas têm, faz parte do desenvolvimento, a curiosidade pelo genital. Que muitas vezes ela vê o pai, a mãe trocando de roupa, por exemplo, vai lá, toca, pergunta, quer saber o que é. Toca, vai, pergunta do amiguinho, do irmão. É importante a gente ter essa diferenciação. Porém, se seu filho ele anda mostrando os genitais, tem uma sexualidade exacerbada, é importante ficar atenta. Quantos anos tem, atenta ou atento, né? Quantos anos tem essa criança? O porquê que ela faz isso, né? Pode ser um indício, por exemplo, dela ter sido de um abuso com ela. explicar também que ela não pode mostrar para todo mundo. Exatamente. Tem que ir educando. Tem Quando que ir isso for educando. começando a acontecer, você vai educando a criança. Como a gente falou, as características, elas por si só, não são características secas, limpas e seco de abuso, né? Precisa ter observação. Porém, pode ser sim um indício de abuso com ele. E às vezes não é um abuso com toque, pode ter sido um abuso sem toque com ele. Dele ter vivenciado situações de ver pornografia, de ver o assédio, o assédio, pessoas fazendo isso para outras pessoas, né? Uma coisa que até no abuso sem toque, que às vezes as pessoas não lembram, pois é, o abuso ele pode ser com toque e sem toque. Muito bem lembrado, que a gente não citou ainda. O abuso ele com toque é aquilo que tem um contato físico. Beijo, carícias, tentativas de ter relação sexual, masturbação. Falta mais alguma? Com toque. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma. Não, né? Acho que não. Acho que sim, não. É só as cantadas também. As cantadas. E a própria... As cantadas é com sem toque. E o próprio ato. O sexo oral, a penetração, isso tudo são situações com toque de abuso sexual. E aí a gente tem o abuso sexual sem toque. Que é interessante prestar bem atenção, porque às vezes é mais difícil identificar. Né? Que aí vem o assédio sexual, tem as cantadas obscenas, né? Que às vezes a criança às vezes fica até assustada, né? Isso.
Ou às vezes não entende, depende. Depende. Qual é a educação que é dada a essa criança? Depende do nível de desenvolvimento dela também, né? Qual é o nível de desenvolvimento que ela tá. De exibicionismo, né? Isso. Participação em fotos pornográficas e voyeurismo, que é quando o adulto ou o adolescente fica, né, sempre observando a criança, Isso. vendo... Quando há uma observação do outro sem a permissão dele, numa troca de roupa, num banho, em alguma situação, ou até sem que a pessoa saiba que está sendo observada em uma relação ou em um ato seu pessoal e que tem alguém observando e usando aquilo para sua prática sexual, né? Para sua gratificação sexual, como Camila utilizou. E uma coisa também que às vezes os pais e cuidadores não se tocam quando os filhos dormem dentro dos quartos desses pais, né? E os pais mantêm relação sexual com o filho dormindo. Ah, meu filho está dormindo. E aí não tem problema. Isso não pode também, pessoal. Se eu exponho sua criança, ele está dormindo, mas ele está ali ouvindo tudo que ocorre. Ele pode acordar em algum momento, você não perceber. Então, isso você expõe a ele é um tipo de abuso sexual sem toque, porque ele está tendo acesso àquilo. Então, é importante a gente estar atento a isso, né? Ninguém quer impedir as relações, mas que sejam feitas em momentos ou em que as crianças não estejam em casa ou que não estejam vendo, né? E sempre, né, respeitando. Né? Respeitando também. Isso. Eu acho que também outra questão que eu ia entrar mais aí. Não. Uma outra questão é a questão da observação quanto ao uso de meios tecnológicos. Sim, muito importante. Porque muitas vezes a gente acaba que na rotina, no dia, isso não é aqui a gente não está para julgar, de forma alguma, né? Porque eu imagino que a correria do dia a dia permite com que a gente entregue bem mais fácil, né? Prático, a gente botar de frente na televisão, entregar um celular, um tablet, assim, a depender do contexto, né? A gente está falando de um contexto que tem acesso a isso, mas tem gente que não tem. Então, é muito importante essa observação. O que é que meu filho está fazendo? E, às vezes, quando não tem, ele vai para casa de alguém para ter acesso. Isso. Né? E aí é onde está o perigo. Exato. Também. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto esse alarme, esse costume de não estar expondo a criança em fotos, mas existem tipos de abuso que é utilizando as fotos da criança. E não precisa nem a criança estar assim, desnuda, a criança com roupa. E existem pessoas que vão fazendo isso, até perseguições. E muitas vezes são nos outros países que isso acontece com mais frequência, que as pessoas elas têm medo e vão guardando. Não estou dizendo que não é para você postar fotos do seu filho na internet, mas para você tentar sempre... Qual a sua intenção? Qual a sua intenção? Quando você está postando, dá um... não vou postar com tanta frequência, ver quem é o público que está observando aquilo. Eu acho que prudência entra em tudo. Em tudo. Não é extremos. Não é você nunca postar. Isso. Mas também não é você postar sempre. Se eu vou postar, qual a foto que eu vou postar? Será que eu preciso postar uma foto que ele tá... Realmente, às vezes a criança tá só de calcinha, só de cueca ou só de fralda. Será que eu preciso postar assim? Será que eu preciso postar... Uma vez eu vi, conversando com uma mãe, ela dizendo em relação às próprias filmagens de vídeo. Que às vezes liga para alguém da família e que a criança tá nua em casa, brincando, de um banho, de algo assim do tipo. A gente tem que lembrar que o abuso está mais próximo do que a gente imagina. Às vezes você faz a filmagem para um amigo e você não sabe realmente e verdadeiramente. Então, vamos proteger as crianças, vamos proteger os nossos adolescentes, né? Resguardar enquanto cuidadores é o nosso papel. É o nosso papel enquanto sociedade, não só o cuidador direto, mas enquanto sociedade, é essa proteção. E há estudos que comprovam que 70% dos casos que acontecem é dentro de casa. Dentro de casa. Né? Então, isso está acontecendo mais em casa do que fora de casa. Do que fora de casa. E aí tem mais uma pergunta, né? Como conversar com meu filho sobre ter cuidado com o abuso? Tem algum vídeo para mostrar? Ele tem 6 anos. Tem vídeo e sim. Inclusive, até ano passado, na nossa campanha do Faça Bonito, a gente trabalhou nas escolas, nessa média de idade, eles tinham um pouco mais, não era de idade? Um pouquinho mais. Não me recordo qual era exatamente a faixa etária, mas eles tinham um pouco mais. E a gente usou alguns videozinhos que tem no próprio YouTube, que você pode estar trabalhando, eu não recordo o nome, mas é um vídeo de enfrentamento mesmo. Pode colocar campanha, Faça Bonito, crianças,
e bota a média de idade que aparece. Como também tem um material que a gente postou essa semana no nosso feed no Instagram, que é o Fifipipi. Pipo e Fifi. Pipi, que é para a primeira infância. É muito legalzinho. Você pode também dar uma olhadinha no nosso Instagram, nos vídeos que foram postados, que vai ter, as meninas do Criança Feliz fizeram a ilustração, os fantoches, uma contação de história. Pipi Fifi, ele ensina uma cartilhazinha, conta a história de você botar calcinha, de você botar cueca, falar das genitais. Isso é educação sexual. A partir do momento que a gente fala para aquela idade do que é o órgão genital, que ali quem pode tocar, quem não pode, quais são os cuidados daquele, que para se ter com aquele local, que tipos de cuidados são esses, né? Porque às vezes o abuso ele ocorre, por exemplo, com alguém que está dando banho na criança, né? Então a gente precisa mostrar como é realmente o banho para ser dado. Né? Como é para ser aquele cuidado que é dispensado. Ok. Acho que a gente já pode ir encaminhando. Isso. Acho que a gente espera, né, na verdade, que... Tenha sanado todas as dúvidas, tenha esclarecido. Deixa eu só falar mais uma coisa. Você falou sobre a questão dos caminhoneiros, que muitas vezes via em estradas. Né? Chegou uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente falar sobre, né? Pra gente finalizar, porque a gente já tá 52 minutos de live, um pouco a mais que a nossa produção aqui, todo mundo de máscara. É proibido dar carona a criança e adolescente na estrada? Então. Vai lá. Responde. Você responde. Você diz, eu digo. Então, a gente precisa primeiro observar, né? Para onde levar, como levar essas crianças. Porém, em que estado você encontrou essa criança. Mas, né, eu acho que, sobretudo, é muito importante a gente entrar com os órgãos, falar primeiro com os órgãos competentes. Né? Se você vê uma criança ou um adolescente na estrada, para dar assistência, mas liga para o órgão competente, 190, a polícia, próprio 100, né, o Disque Denúncia. Isso. Mas como é um caso de urgência, liga para a própria polícia. Se tiver numa via federal, pode ir até a Polícia Rodoviária Federal. Isso, que é próximo. Provavelmente tem um posto mais próximo. Chegou mais uma pergunta. Que é interessante. O adolescente pode fazer a denúncia ou só maior de 18 anos? Olha, não tem a idade. Pode fazer a denúncia, certo? Pode ligar no Disque 100, pode ir no Conselho Tutelar, pode ir aos órgãos e informar o que está ocorrendo, certo? Então, a própria criança, se a criança passar por essa situação, ela pode levar a demanda, tá? Se isso vai ser ou virar um inquérito policial, aí é um outro trâmite, mas que você pode levar de fato e falar sobre o que está ocorrendo. Já que a gente está encaminhando para o fim, né? E aí a gente lembra que o dia 18 de maio é um dia de luta, de resistência. Precisa frisar isso. Não é uma data comemorativa, é uma data para que a gente lute. E hoje, especificamente hoje, é o dia dos assistentes sociais. Né? Acho que é muito importante a gente falar, nossos colegas de profissões, que está aqui com a gente direto nessa luta, né? Resistindo, né? Querendo ou não, a gente tem visto muitas regressões no que se diz respeito ao direito das crianças e adolescentes. Sim. E aí a gente está nessa batalha juntos para garantir, né? Para manter a garantia desses direitos. Isso. Então, parabenizar todos esses profissionais. Em especial as duas que estão aqui conosco. Nós temos duas hoje aqui no apoio. E a todos, como o Fruziato falou, o nosso trabalho, principalmente CRAS e CREAS, não funcionaria sem assistente social, sem as meninas. Todas são mulheres, as quais trabalham, né? Começou pela assistência, mas as assistentes sociais que trabalham conosco, a gente só tem a agradecer por todo o trabalho desenvolvido, né? Por todas as assistentes que fazem parte da secretaria. E obrigada por estarem aqui. Obrigada por fazer o trabalho que não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. E por resistirem conosco. Que vocês, né, que estão assistindo, que vocês possam valorizar, né? Valorizar esses profissionais, porque, como a gente já falou aqui de muitas coisas importantes, né, o assistente ele está à frente nisso. Não é só o pessoal que está na linha de frente da saúde, mas também a assistência também está na linha de frente. Diante de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que é importante que vocês também
saibam disso e reconheçam que a assistência ela também está na linha de frente. nesse Estamos na momento. linha de frente. Estamos na linha de frente também. Então, muito obrigada. Vou começar os meus agradecimentos. Muito obrigada pela presença de todos aqui, né? Obrigada por estarem doando um pouco do tempo que tem para ouvir o que a gente tem para falar. A gente espera, de fato, que essas informações elas cheguem ao maior número de pessoas possíveis, que cada um que hoje assistiu essa live, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, e a gente espera realmente que isso possa atingir cada um que está aqui assistindo, possa reproduzir em suas casas, possa compartilhar, usem a hashtag Faça Bonito 2020 CN, Faça Bonito CC Mande Dia. para os Mande para os amigos, amigos, para familiares, curtam para aumentar o alcance. para aumentar o alcance. Compartilhe com quem Compartilhe. quiser. Exato. Para que a informação chegue. A gente só pode combater qualquer tipo de coisa com informação, né? A educação, e educação vem através de informação, ela é libertadora. É assim que a gente consegue a evolução das coisas. E quando a gente esquece, a gente permite. A Mas gente quando a esquece, gente lembra, a gente faz parte. E esse é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto profissional. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Pela participação, quem mandou suas perguntas, a gente espera que possa ter sanado as dúvidas, né? E muito obrigada, compartilhem. Se você manda para aquela pessoa que você acha que deveria denunciar, vá compartilhando. Exato. E obrigada, meninas. Obrigada a vocês também, meninas. Não podemos dar um abraço. Só assim. É isso. Obrigada. Tchau, obrigada.